Opa, Alexandre aqui do canal Marketing to Vendas, começando hoje com o quadro M2V Entrevista, com essa profissional aqui que é espetacular, Renata Centurion, da Winning by Design. Renata, fala um pouco de você, se apresenta aí para os assinantes, para o pessoal que está assistindo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Alexandre, para a gente estar conversando com o seu público aqui. Meu nome é Renata Centurion, eu sou diretora para a América Latina da Winning by Design e sócia da empresa. E o nosso trabalho é ajudar as empresas a escalar vendas. Então, como é que a gente faz isso? A gente trabalha dentro das empresas, né, ajudando a avaliar o negócio, entendendo como que a gente pode desenhar o melhor processo possível para a empresa conseguir escalar nos dias de hoje, que é completamente diferente do que era alguns anos atrás, né? A gente sabe que cada vez mais a coisa está mais difícil. Então, esse é o nosso principal objetivo. Eu já estou trabalhando com vendas faz mais ou menos 20 anos em vendas B2B. Só que as vendas mudaram completamente. O que acontece? Esse funil que vocês estão vendo agora na tela, ele é o funil básico, antigo, né? Onde a gente tinha aqui em cima os leads e aqui embaixo aqueles clientes que fechavam com a gente. A jornada do cliente, ela acontece dessa forma. A gente trabalha muito mais com uma ampulheta. Porque a gente deitou aquele funil e a gente entende que desse lado a gente começa com os clientes fechando com a gente, então a gente tem os prospects, é a etapa de conscientização. Então, putz, eu tenho um problema, como é que eu faço para resolver esse problema? Aí o cliente, né, o seu futuro cliente, vai lá na internet e começa a se educar, que é a segunda fase. Nesse momento de educação, ele não vai falar só com você, ele vai falar com você e vários outros vendors que existem no mercado. O que vai acontecer? Ele começa a se educar e entender mais sobre como ele pode resolver o problema que ele tem. Então, putz, existem soluções para o meu problema. Na etapa de seleção, que é a próxima etapa, ele fala, existe uma principal, que é essa aqui. Ele vai colocar numa balança, vai colocar os prós e os contras e verificar o que você tem mais de prós do que contras e vai selecionar você. Qual que é a grande sacada aqui? Quando ele escolhe você e começa a trabalhar com o seu produto, e aí ele compra de você, qual que é o problema? É que se você hoje não entender que depois da venda é que acontece a outra parte do funil, que daí ele expande novamente, que é essa segunda parte que a gente está vendo aqui, até se você quiser mostrar aqui no meio, Alexandre, para o pessoal ver, entre a seleção e o onboarding, ou seja, eu tenho a seleção do meu produto, entrei dentro da empresa. Na fase seguinte é o onboarding. Como é que eu faço para mostrar para ele, putz, que bacana, essa é a solução adequada para o problema que eu tinha, fiz a escolha certa. Nesse momento, o seu cliente está super... ele está ali num momento tênue da compra, porque ele comprou, mas ele pode ter aquele arrependimento do comprador. Putz, será que eu fiz a compra certa? Será que esse cara não era um baita no vendedor e me empurrou alguma coisa que eu não precisava comprar? Então, a gente até brinca, né? A gente fala que você coloca o cara numa almofadinha de seda e transporta ele delicadamente para ele entender qual é a ordem que vai acontecer dentro da sua solução, ferramenta, serviço, produto. Por quê? Porque ele precisa se sentir confortável, entender que aquele produto é um produto bacana para ele comprar e que ele não fez nenhuma compra errada. Para no momento seguinte, no momento do uso, você precisa dar um impacto muito grande na sua solução, serviço, produto, um grande impacto dentro do produto que ele tem, produto que ele vende dentro da empresa dele. Se você não faz isso, você tem um problema grande na expansão, você não consegue expandir esse negócio, que é onde a gente quer chegar finalmente. Por isso que a gente trata agora o funil como uma ampulheta, porque de verdade o dinheiro está lá no fim, na expansão, no oh my God, OMG, oh my God, como é que eu não conhecia essa empresa antes? Porque agora eu não consigo mais viver sem vocês. Então é aí que a gente quer chegar. Então você precisa encantar o cliente, você precisa dar impacto para ele, muito valor durante toda essa jornada, para que ele continue com você e não ache que ele fez uma compra errada. Que a gente brinca aqui no onboarding mal feito, é onde acontece o plantio da sementinha do churn. Por quê? Porque ele começou a conversar com o cliente, ele falou, putz, não sei se eu fiz uma boa compra. Aí ele fica com aquela dúvida. E essa dúvida, se algum deslize, que às vezes pode acontecer, aí essa sementinha do churn, que é aquela coisa, putz, será que eu fiz um bom negócio? Ele vai embora. Ele comprou de você, mas ele pode ir embora. Essa é a grande diferença que acontece hoje em relação à venda que a gente tinha muito tempo atrás. Porque algum tempo atrás, você não tinha internet. Então, o cara dependia única e exclusivamente do vendedor. Essa questão da jornada do cliente começar cada vez mais no digital e ele já chegar muito mais munido de informação.
E antes, o que a gente tinha era o vendedor o cliente conhecendo a empresa quando ela tinha um contato físico com o vendedor. E hoje ela vai pesquisar, ela vai comparar soluções, e daí a importância de estar na internet, né? Produzindo conteúdo, gerando interesse, criando audiência, né? No Instagram, no YouTube, que é o que a gente trabalha bastante aqui internamente, você, na Winning by Design. E essa questão é muito interessante. E o que Isso você que você está falou também. falando, algumas empresas ainda não entenderam a importância de você, primeiro, ter um site interessante, porque você pode até conseguir fazer com que a pessoa entre no seu site. Se ele é um site complicado, difícil, com muitos cliques até a pessoa precisa chegar, por exemplo, Aham. contato. Precisa ter um lugar fácil de contatar você, mandar um e-mail, né, fazer uma pergunta. Caso contrário, a pessoa vai embora do seu site. Então, você Sim. chamou a pessoa, ela foi embora. Outra coisa muito importante é entender que o mercado está cheio de informação, está cheio de conteúdo. Se a gente não gerar um conteúdo de qualidade, que gere valor para o seu cliente final, o que o cara está buscando de verdade? Se você não gera valor, não gera impacto, ele não vai falar com você, ele vai falar com seus concorrentes. E o Oh My God ali é fazer o cara indicar novos clientes, comprar novos produtos, né? Fazer o cross-selling, o upselling Isso. e É de fazer ele renovar com você. Então, quer dizer, você deu muito impacto, você teve um uso muito acelerado, por exemplo, dentro da empresa dele, você realmente causou impacto lá dentro. O que ele vai fazer? Ele vai renovar com você, vai comprar de novo, ou ele vai fazer um upsell, ou ele vai fazer um cross-sell. O upsell é quando eu compro mais do Aham. produto, e um cross-sell é quando ele pode vender para outra área, por exemplo, dentro da empresa. E aí Sim, você acaba vendendo mais. E o boca a boca também é fundamental, porque ele vai começar a falar de você para outras empresas, você vai poder vender para outros mercados, outras empresas, às vezes gente que você não conheceu ainda. Quando você tem cada uma dessas fases, conscientização, educação, seleção, onboarding, uso e expansão, o que acontece? Se em cada uma dessas fases a gente começar a especializar as pessoas, a gente consegue fazer com que cada um saiba exatamente o que ele começa a fazer e onde ele termina. Porque o sim, grande problema é que as pessoas começam a bater cabeça. Então, o marketing vai entregar para o SDR alguém que já está mais qualificado. Por quê? Porque ele fez o conteúdo, ele fez toda um storytelling mostrando por que o seu produto, como que ele vai impactar ali na frente dentro do seu cliente. Então, o que vai acontecer? Quando o SDR recebe isso, se não for uma prospecção ativa, ele vai receber, teoricamente, muito mais segmentado e a pessoa já tem uma noção do que ela vai tratar. sim, Essa pessoa tem a função de qualificar essa pessoa. Mas mais do que qualificar, ele precisa entender realmente qual que é o começo da dor. Aonde começou a sua dor? Se faz sentido a gente falar com você e te ajudar. Porque pode ser uhum, que não. Pode ser que ele chegou uma pessoa que não tenha nada a ver com o seu processo, você não vai poder ajudar ela. Então, nada melhor do que você falar o mais cedo possível, eu não consigo te ajudar. Você pode até indicar uma outra empresa para essa pessoa, para ela poder ter um efeito bacana no que ela precisa resolver. Mas o sim, mais importante de toda essa jornada é a gente efetivamente se preocupar com o problema, com a dor que esse possível cliente tem. Porque se toda essa jornada tiver pessoas do meu time efetivamente interessadas em ajudar essa pessoa a resolver o problema que ela tem, fica muito mais fácil eu vender. A gente não sim, vai empurrar nada, a gente vai ajudar a pessoa a resolver o problema que ela tem. Quando esse mindset muda, faz toda a diferença dentro do processo. Então, ao invés de você ter só um cliente, você vai ter um amigo, entre aspas. Por quê? Porque ele vai buscar você toda vez que ele tiver alguma dúvida naquele conteúdo, por exemplo. Então, ele vai sim, te indicar para outras pessoas porque fala, meu, eu quero ser atendido pelo Alexandre, pela Renata, pelo fulano, pela Maria. Por quê? Porque essa pessoa realmente estava se preocupando com o meu problema. Então, cada um dos papéis muito bem definidos, quando chega para o vendedor, por exemplo, eu não posso dar qualquer lead para ele. Já tem que ser um lead qualificado, um lead que chegou com uma história, né? Por isso você tem que ter um bom SDR, um pré-vendas muito bom. O cara precisa ser sim, treinado. Como é que ele vai falar? Como é que ele faz as perguntas certas? Não é simplesmente fazer uma bateria de perguntas sem nexo nenhum. Isso tem uma ordem. Toda conversa, primeiro, toda conversa tem que ter um objetivo, né? Toda reunião tem que ter um objetivo. E sim, muita gente ainda faz reunião hoje sem ter objetivo nenhum. Então, primeiro problema enorme. Por que você está fazendo essa reunião? Sei lá, porque me falaram que eu tinha que fazer. Então, esse é um aham, primeiro problema. A segunda coisa é, quando eu vou falar com essa pessoa, eu preciso pesquisar sobre ela. Preciso saber sobre essa pessoa. O que esse cliente faz?
Qual é o mercado que ele atua? Quais são os possíveis problemas? Eu já posso adiantar uma série de problemas que eu sei que esse mercado enfrenta. Então, eu já começo a adicionar valor na hora que eu começo a conversar com essa pessoa. Sim. Então, a passagem de bastão, quando ela vai acontecendo, ela também tem que gerar valor, senão a pessoa não fala de novo com você. Então, às vezes, o cliente, chega uma empresa pra gente, putz, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Ah, minha proposta não está indo para frente. Será que seu problema é a proposta? Ou será que seu problema é anterior? Qual que é a necessidade que esse cara tinha? Por que ele veio falar com você? Por que ele achou que ele poderia ser um cliente seu? E aí, às vezes, a pessoa não tem a resposta. Fala, eu acho que, não sei. Então, você precisa fazer as perguntas certas, você precisa caminhar nessa conversa. Então, é uma conversa que a pessoa precisa se interessar a ponto de continuar conversando com você. Então, um dos problemas que as empresas enfrentam é: eu não sei conversar, eu não me interessei pela pessoa que está do outro lado, eu não sei nada sobre ela, então é uma conversa meio de maluco, né? Porque não sei nada sobre você, não sei como eu posso te ajudar, mas eu estou aqui, vamos falar sobre qualquer coisa, sobre o tempo, futebol, religião, política, pronto. Aí você se enterrou, você acabou de se enterrar. Então, eu acho que o mais importante é genuinamente a gente se importar com o outro lado. Porque daí a passagem de bastão é muito fluida. E aí a gente vai ajudando como equipe essa pessoa a resolver o problema que ela tem. Questão de levantar a dor é muito importante, né? Para você não ir para uma apresentação de uma proposta muito vaga. Às vezes você tem um produto que resolve algumas dores, mas o cliente ele tem uma dor que está incomodando mais ele. E a gente sempre faz aqui internamente uma reunião de levantamento de dor, de necessidade, para só então apresentar uma proposta. Eu acho que nesse momento é muito importante de ouvir mais do que falar, sabe? Eu acho que o vendedor ele tem aquele velho ditado, né? Ele tem 2 ouvidos e uma boca. Eu acho que ele tem que ouvir mais do que falar. E saber falar na hora. Fazer as perguntas certas, né? Também, porque se você ficar fazendo um monte de pergunta sem pé nem cabeça e elas não têm uma sequência lógica, você só está cansando a pessoa do outro lado. Dificilmente você vai conseguir falar com ela de novo. A primeira coisa, assim, me arrepia quando eu ouço alguém falar assim para mim: mas o que você vende, para quem você vende? Ah, eu posso vender meu produto para todo mundo. Sim. Cuidado. Quem vende para todo mundo não está vendendo para ninguém. Óbvio que você pode vender, meu produto é super bacana, posso vender para todo mundo porque é um produto que ajuda muita gente. Legal. Qual que é a grande sacada? É entender para quem ele traz mais valor, para quem ele gera mais impacto. Você tem que entender quem é o seu público. Porque uma das grandes sacadas, ou dos grandes problemas quando a pessoa não tem essa sacada é: se eu vendo para todo mundo, tanto faz, né? Então, eu preciso entender qual que é a minha curva ABC, quem são os meus clientes, como que eu separo essas pessoas, o joio do trigo. Porque tem gente que é mais fácil você vender. E tem gente que tem muito mais a ver com o seu produto do que outras pessoas. Se você vende para todo mundo, você perde muito tempo. Então, o problema é: como é que eu faço para usar o meu tempo, especificamente para quem poderia aproveitar mais o meu produto, para quem poderia aproveitar mais o meu serviço. E aí sim você segmenta seu produto por mercados que têm mais evidência com você. Então, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho dentro dos clientes, o que a gente utiliza? A gente faz a segmentação ABM, a gente faz um trabalho de segmentação de personas. Às vezes é difícil você fazer isso sozinho, mas você tem mais ou menos um feeling de quem você poderia vender. Então, assim, conversa com seus clientes. Entende por que eles compraram. Quem comprou de você, comprou por quê? Por que ele continua com você? Por que ele não comprou um concorrente? Aí você precisa saber quem são os seus concorrentes. Então, tem várias perguntas que precisam acontecer também para você ver se está no mercado certo. Porque, às vezes, você pode estar conversando com um mercado que não faria tanta diferença. Às vezes, você está demorando para escalar, está muito devagar, não sei o que está acontecendo. Você pode estar no mercado errado. É muito mais difícil vender para quem não é efetivo, quem não tem muito valor, quem não vê muito valor e não é muito impactado com o meu produto ou serviço. Então, essas perguntas precisam ser feitas para entender qual é o potencial do seu produto ou serviço. Porque a gente às vezes eu tenho uma ideia, vou vender um produto sensacional. Ele começa a colocar no mercado e vê que não é tão sensacional assim. Porque é difícil. Ter uma ideia é a parte fácil, né, Alexandre? Sim. A ideia todo mundo tem. Agora, colocar em prática e fazer isso virar dentro do mercado é muito difícil. Não é todo mundo que consegue.
Não é à toa que tantas empresas fecham no Brasil no primeiro e segundo ano. Então, assim, Sim. é importante que você, dentro da sua empresa, consiga rapidamente entender quem é o seu público-alvo. Para quem você vai vender, principalmente. Com quem você vai gastar o seu tempo, investir o seu tempo. Porque Sim. essas pessoas podem fazer você escalar rapidamente. Se você ficar dando murro em ponta de faca porque você não conhece seu público, aí sim você está dando um tiro no pé, porque a coisa não vai acontecer. Sim. Acho que tem muita gente com essa pegada aí, né, Tem Renato? muita gente, infelizmente. Às vezes não dá tempo do cara dar a guinada, né? Então é importante que as pessoas saibam realmente com que eles estão falando, por que eles vão ajudar, por que o meu negócio é importante para alguém, qual é o valor que eu tenho para outras empresas, senão realmente o negócio não acontece. E que você gera de valor para o seu cliente. Como é que você pode fazer, por exemplo, ele vender mais? Às vezes o seu negócio ajuda o seu cliente a vender mais. Às vezes o Sim. seu negócio ajuda o seu cliente a economizar. Às vezes o seu negócio ajuda a melhorar a experiência do cliente. O que você faz de melhor dentro do seu cliente? Então, verifique esse impacto e você entendendo isso, você consegue escalar. Mas isso precisa estar muito claro, inclusive para o seu cliente comprar de você. Então, você não consegue Sim. ir para frente. E aí a gente fala sobre dores emocionais e dores racionais. As dores racionais, elas são muito ligadas a dinheiro. Então, como é que eu calculo quanto eu ganho, quanto eu perco, quando eu não estou usando o seu produto, por exemplo, ou o seu serviço? Por exemplo, se a gente for falar de Spotify, né? O que Sim. acontece? Por que as pessoas usam o Spotify? Putz, eu não vou comprar o antigo CD, não faz mais sentido, né? Então, algumas coisas perderam o sentido. Por que eu uso o Spotify? Por que a gente paga o Spotify uma mensalidade todo mês? Porque é muito melhor, eu consigo escutar a música que eu quero no momento que eu quero. Eu coloco lá, escolho uma playlist, eu monto a minha playlist. E se eu não quiser mais, eu simplesmente paro de pagar. Então, é uma Sim. coisa, está muito claro qual é a proposta de valor. Com quem ele quer falar? Eu quero falar com pessoas que queiram escutar música, independente do horário, independente do tempo, ele quer escolher qualquer tipo de música. Que não tá, às vezes a empresa ela tá olhando para um concorrente, achando que aquele concorrente vai tirar ela do mercado, mas vai vir um outro produto que ela nem imaginava e vai fazer com que a empresa deixe de existir, né? Como é o Vou caso de falar uma algumas. coisa óbvia, lógica, mas quem imaginaria há 30 anos atrás que a Kodak não iria mais existir hoje? Sim. Né? Uma coisa maluca. Então, as empresas grandes e gigantes, elas estão se preocupando com isso hoje porque elas sabem que elas precisam pensar diferente. Se elas não tiverem uma atitude diferente, muito provavelmente você que está vendo esse nosso vídeo, como é que você pode fazer uma coisa diferente dentro do seu mercado? Como é que você pode escalar pensando nisso? Como que as pessoas vão usar o seu produto ou serviço daqui 5, 10, 15, 20 anos? A gente precisa imaginar o que vai acontecer. Muitas profissões nem foram inventadas ainda. Eu tenho Sim. 2 filhos. Meus filhos, provavelmente, o que eles vão trabalhar, talvez nem exista hoje o que eles vão trabalhar daqui para frente. Então, a gente precisa pensar em como as coisas estão avançando muito rapidamente. Como é que a gente pode gerar impacto dentro desse novo mundo de vendas? Exatamente. Modernizar o processo comercial deixou de ser né? Então, a dica que a gente pode dar aí com base no que a gente está falando é implementar processo, implementar indicadores, Processo é fundamental. entender Até gargalos. indicadores, tem 3 indicadores principais que a gente precisa pensar quando a gente está olhando para a nossa empresa. Todos Aham. os outros são derivados desses. São eles faturamento. Então, quanto eu faturo? Como eu faturo? Qual é o tempo de conversão que eu demoro para fechar? Né? Qual é o ciclo de vendas que eu tenho normalmente? E qual é a taxa de conversão que eu tenho para cada uma dessas fases que a gente estava falando até agora? Todas as outras métricas que eu vou ter, elas derivam dessas 3 principais básicas. E por incrível que pareça, né, Alexandre, muita gente não tem essas 3 básicas. E é esse que é o problema. Né? A gente Sim. precisa realmente usar métricas para a gente saber o que está acontecendo. Eu estou crescendo ou não estou crescendo? Você só consegue ver isso se efetivamente você tiver números. Você precisa fazer essas Sim. análises. Sim. Conteúdo é a base de tudo. O conteúdo é onde começa a sua conversa com um possível cliente. Aham. Se você não tiver no Google, se o seu site não tiver adequado, se você não tiver informações de valor, a pessoa provavelmente não vai falar com você. Então você precisa, lógico, o pessoal, poxa, mas eu vou produzir um monte de coisa de graça? Sim, você vai, é o que a gente está fazendo aqui.
A gente está educando o mercado, porque essas pessoas voltam e falam, poxa, mas eu tenho um problema, será que você pode me ajudar? Então, quanto mais você entender do seu público, quanto mais você segmentar esse mercado, gerar valor para ele, mais fácil vai ser de você educar esse seu mercado, educar esse possível cliente para ele voltar e comprar de você. Porque a pior coisa que a gente pode fazer é falar da gente mesmo para vender. Sim. Uma das coisas assim, fundamentais que você perde a venda é quando você começa a se vender para a pessoa. Como é que a gente pode fazer diferente? A gente pode usar o storytelling e eu posso usar um caso, por exemplo, de alguém que comprou uma ferramenta, uma solução, e ela saiu do buraco que ela tinha um problema muito grande. E aí você utiliza o storytelling para contar para outra pessoa como é que aquela primeira fez para trabalhar isso e para sair desse problema que ela tinha. Porque não tem nada pior para alguém do que o vendedor antigo que começa a te empurrar um produto quando eu falo, não, mas sou eu a solução para você. Ah, Sim. é? Pronto, você perdeu a credibilidade. Você ainda não tinha, você não teve o direito ainda de se vender. Então, o cliente que te dá esse direito, o seu possível cliente, seu futuro cliente, que te dá esse direito de você começar a vender para ele. Sem as pessoas entenderem, sem o pessoal entender que dessa forma a gente consegue estabelecer uma conversa, e é assim que a gente tem que fazer, esse é o certo, as pessoas perdem a venda e não sabem por quê. Porque ela começa a falar de vender antes de entender o processo como um todo. Então, o processo de vendas ele tem começo, meio e fim. Lembra que a gente tinha falado lá no começo? Se a gente não entende esse processo dessa forma, eu começo a vender antes do cliente, do possível cliente, o prospect, me dá essa chance de vender para ele uma ideia, um produto, um serviço, eu afasto ele ao invés de aproximar. E aí ele não volta mais a falar comigo. E muita gente confunde a questão do funil de marketing, né? Com a questão do aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, com o finzinho do funil, que é lá a decisão de compra. E acha que investir em Google, link patrocinado, é tá investindo em conteúdo, em inbound marketing. Só que ali você já está pegando um cara que está muito no momento de compra, na decisão de compra. Ele já está educado muitas vezes, né? Exatamente. Você precisa fazer o anterior a isso. Como é que eu educo essa pessoa para chegar nesse ponto? Você precisa ajudar ela nessa jornada. Sim. Nada mais é. Então, assim, essa é a beleza da venda, né? Nada mais é do que você ajudar a pessoa a comprar de você. Não empurrar. Quem ainda acredita que empurrar é o jeito, por exemplo, eu recebo um monte de mensagem por LinkedIn. Você já viu isso? Você já viu aquilo? Às vezes no meu site aparecem lá, você já pensou em trabalhar com não sei o quê? E a pessoa está tentando me empurrar uma coisa. Quem disse que eu tenho esse problema? Ela não falou comigo. Ela não entendeu se eu tenho esse problema e começa a me vender. Todas as pessoas estão bloqueadas. Então, assim, esse é uma atenção que você tem que ter também, porque muitas vezes a pessoa te bloqueia, você nunca mais vai falar com essa empresa. Sim. Se você está chegando na persona certa e você pegou aquela única chance que você tinha, por exemplo, de chamar a atenção dela, ou uma das chances que você tinha, tem poucas. Só que você tem que chamar a atenção dela para o bem. Se você chamar ela para o mal, ela não vai mais te dar essa chance. Então, tem que ter muita atenção para como você faz uma venda saudável dentro do seu mercado. Só tem uma chance, né? Se começar com o pé errado, você já se queima e ainda corre o risco de ser... Se você mandar um e-mail, imagina aqueles e-mails em massa que a gente recebe lá, um monte. Um monte. Né? E aí o cara escreve, ei, Renata, H-E-Y. Oi? Nem usa essa palavra no Brasil. Então, assim, por que a pessoa está usando um mesmo formato que é antigo, que todo mundo está usando igual? Então, você não se deu ao trabalho de falar a minha língua. Eu não vou me dar ao trabalho de escutar o que você tem para falar para mim. Se a gente fizer, por isso que a gente fala muito de mindset. Essa pequena mudança de mindset faz toda a diferença para a pessoa querer te ouvir. Essa acho que é o recado principal que tem que ficar na cabeça de todo mundo que está aqui ouvindo o que a gente está conversando. Às vezes o CEO tem muito claro na cabeça dele qual é o processo, qual é a rotina. Eu ligo, depois eu mando e-mail, depois eu mando uma mensagem no LinkedIn, me conecto com ele, entro em contato. Como é que eu faço? Mas qual é a ordem? Quantas vezes eu vou falar com um cliente, com um possível cliente, antes de eu desistir dele? Então, existem estudos que falam que muitas vezes a gente desiste muito cedo da pessoa. Né? Mas se eu simplesmente estou fazendo um contato por fazer, porque eu sou obrigado, porque o meu chefe mandou, realmente você não vai ter sucesso. Agora, se você planejar isso, se tiver uma estrutura por trás com o processo, você com certeza vai conseguir falar com esse cliente, porque você pensou nele, você tem muito impacto
para gerar dentro da empresa dele. É aquela coisa, não insistir, não ser um vendedor chato, mas não desistir antes da hora. Porque um bom follow-up, às vezes, é o que converte a venda, né, Renata? Mas uma coisa, Alexandre, é a gente fazer follow-up com informação, com mais alguma coisa interessante para o cliente. Não simplesmente, que a gente vê muito por aí. E aí, vai comprar? E aí, vamos fechar? Olha, final do mês, final do trimestre, final do semestre. O que o cara faz? Eu tenho uma meta para bater, pelo amor de Deus, você pode comprar de mim? Só falta o seu número. Se eu sou cliente, eu falo, I'm so sorry. Eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu que vou bater meta, né? E a pessoa tá achando que ela vai pedir pelo amor de Deus e que a pessoa do outro lado vai comprar. Até acho que de repente pode ter um ou outro, né? Mas isso não é um processo saudável de vendas. Não é profissional. Você não pode esperar que o outro lado vá fazer caridade com você. Então, de verdade, se você não oferecer o valor, se você não vai dar impacto nenhum para o seu cliente, ele não vai fechar com você. Simples assim, porque você não fez o processo corretamente. Você não entendeu qual era a dor, você não mandou uma proposta de acordo com a dor que ele tinha principal. Lógico que você não vai fechar. Então não adianta a gente chegar, às vezes o pessoal fala, ai, última semana do mês, essa semana, última semana do mês, preciso correr, vamos fazer um pensamento positivo. Sim, vai cair do céu uma solução que você vai vender, tudo que você não vendeu durante o mês inteiro, vai cair agora, né? Então, sim, tem gente que ainda trabalha assim, né? O que a gente pode fazer? Então, as pessoas que estudam, as pessoas que vão atrás de informação, elas geram muito valor para o seu cliente. E aí você não precisa esperar nenhum milagre cair do céu para te ajudar no final do mês. A empresa é um ser vivo. Ela muda frequentemente. Então, a gente precisa entender... O cara fala assim, ah, Renata, eu tenho processo. Eu escrevi, a minha empresa tem 15 anos. No primeiro dia da minha empresa, eu escrevi um processo. Oi? Já mudou. Então, você precisa entender que o seu processo vai mudar, que o seu cliente vai mudar. Então, você precisa ir revisitando isso a cada tempo. Cada quanto tempo, Renata? Cara, depende do que você está vendendo. Depende do seu mercado. Mas isso, pelo menos, uma vez a cada semestre, eu preciso revisitar para ver se está certo ou não. Cada mês, a cada 3 meses, depende do que você está vendendo, depende do seu mercado. Mas você precisa revisitar esses processos frequentemente. Lá atrás, né? O que aconteceu? Eu recebi uma lista, né? E aí o meu gestor chegou, olha, Renata, muito obrigado, você agora faz parte da nossa equipe, tá aqui o seu telefone, tá aqui a sua lista, boa sorte. E aí, como é que eu faço? Então, eu não posso esperar da minha equipe que ela saiba fazer sozinha. Sim. E é isso que acho que muitas vezes os líderes falta para a liderança, às vezes a gente tem uma liderança muito nova, né? Uhum. Se essa pessoa já teve contato com outros grandes líderes que mostraram o caminho, ensinaram como pegar alguns atalhos, porque só a experiência é que vai mostrar para você muita coisa que você vai viver no dia a dia. Mas Sim. É muito importante que eu capacite a minha equipe para que ela consiga fazer isso. Então, treinamento em vendas, roleplay é muito importante. Roleplay, para quem não sabe, é quando a gente, por exemplo, eu e o Alexandre estamos aqui falando, Alexandre, você é um cliente, eu sou vendedora. E aí a gente começa a fazer um treino como se fosse verdade. Porque qual que é a intenção de você fazer o roleplay? É que você teste situações do dia a dia sem estar na realidade. Porque na hora que você for para a prática, falar com o seu cliente, você já vai gerar muito mais valor para ele, e você já sabe, às vezes, manejar algum tipo de objeção principal, você já sabe ajudar ele a chegar no valor principal, você sabe como perguntar as perguntas mais importantes que você precisa tirar de informação desse prospect, para que você, dessa forma, consiga ajudar ele a comprar de você. E não adianta você achar que a pessoa que chegou, peguei um cara muito bom, peguei uma mulher muito boa que trabalhava numa equipe, e aí botar essa pessoa lá dentro. Porque tudo depende, né, de como é o seu processo, qual é o seu produto. Às vezes, essa pessoa funcionava muito bem nesse outro negócio, mas não vai performar da mesma forma dentro do seu negócio. Eu preciso preparar, capacitar essa equipe para que ela consiga realmente fazer isso da melhor forma possível. Isso que você falou, eu acho que é o pior terror do vendedor, né? De receber uma lista e uma meta, né? Sem direcionamento. Vai lá e vende, se vira. O que o gestor está pensando quando ele faz isso, né?
eu achei um vendedor que ele é ótimo, trabalhou em outra empresa, vendia demais, e aí não dá resultado e manda embora o vendedor, né? Então, acho que o problema não está no vendedor, está no gestor. Tem que Está ter no processo. Qual que é o processo que esse gestor está usando? Então, não adianta ficar... Como é que eu faço? Porque imagina se eu tenho... Então, assim, isso que eu estou te falando aconteceu comigo. É real, né? E não foi uma vez, foram várias vezes. O que acontece como é que a gente faz para as pessoas entenderem, de novo, educação, né? A nossa função aqui é muito de ajudar o mercado a melhorar como um todo, como um ecossistema. O que acontece? A gente precisa de líderes que saibam liderar. E, de novo, ninguém é líder, você exige a liderança, né? A liderança é uma coisa imposta, é uma coisa que se alcança. Mas como é que você faz isso? Se você ajuda as pessoas a performarem junto com você. Então, se você tem na sua equipe várias pessoas que não estão performando, dá uma olhada no processo. Putz, eu não tenho processo. Ótimo, que bom que você está vendo isso, porque você precisa saber que você tem um problema para você poder atuar nele. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem que ela tem esse problema. Então, elas não vão atacar na raiz, que é o processo. Como que está o meu processo? Eu pego alguém do mercado, coloco ele lá para vender e ele se vira. Ele ou ela. Se ele ou ela não derem certo, eu mando embora e contrato outro. Quanto você está gastando com isso? Qual é o tempo que você gasta dentro da sua empresa para fazer um onboarding de uma pessoa nova? Então, tudo isso você precisa levar em conta, porque é dinheiro jogado no lixo. Não, mas eu pago super pouco, eu já ouvi isso também. Eu tenho uma pessoa que é estagiário, ele vem, eu tenho várias pessoas como estagiários, eu utilizo essa mão de obra mais barata. Mas se eu não estou qualificando essa mão de obra, eles não vão conseguir performar. Não adianta, você pode mandar embora quantas pessoas você quiser. Seu processo não existe, seu processo está errado. Você precisa olhar para o seu processo, que é a base de tudo. Exato, e se o cara tem um processo bom, o estagiário vai funcionar. A gente trabalha com estagiário em pré-venda, que é aquele primeiro degrau ali do processo, que não precisa ser um bom vendedor, ele vai seguir um roteiro, vai ter que saber um pouco da empresa, mas nem tanto quanto um vendedor, né, um executivo de contas, mas vai estar alocado numa posição com processo, com ferramenta, que ele vai conseguir performar. Né? Outra coisa importante, você falou isso, me lembrei de outra coisa fundamental. As pessoas treinam e falam assim, não, mas eu treino a minha equipe. Aí você começa a aprofundar nas perguntas, a pessoa está treinando no produto. Não adianta treinar a sua equipe só em produto. Você precisa treinar a sua equipe em vendas. Porque a pessoa não vai nascer sabendo. E se você trabalha com uma metodologia, vamos dizer que você, por exemplo, Alexandre, você trabalha aí dentro com a metodologia Winning by Design. Você precisa que todo mundo entenda o que é o começo, o que é o meio, o que é o fim. Porque senão você tem pessoas trabalhando de formas diferentes. Porque veio uma pessoa de um mercado, veio uma pessoa de outro, e elas fazem um conglomerado, cada um trabalha do seu jeito. Se eu der a sorte de falar com a Maria, eu vou ter uma venda bacana. E se eu der o azar de falar com o João, putz, ele não era tão bacana. Não sei o que acontece, não gostei muito, não. Então, assim, por isso, de novo, processo, treinar as pessoas para que elas possam performar. Então, esse é um exemplo de um blueprint, um passo a passo, quando eu explico para a minha equipe como é que ele faz para performar. Toda a conversa, toda a reunião tem um começo, meio e fim. Então, eu preciso me preparar, eu preciso fazer a abertura, eu preciso fazer o ACE. O que é o ACE? Eu agradeço a minha reunião. Então, Alexandre, obrigado por você ter esse tempo para falar comigo. Porque, afinal, aquela pessoa despendeu um tempo para falar com você. A agenda dela é muito importante. Agradeço, checo o tempo, verifico se essa pessoa ainda tem esse tempo que a gente combinou, mesmo que seja ontem, hoje de manhã. As coisas mudam durante o dia. Você tem ainda esse tempo que a gente combinou? Tem. Estabelece o objetivo. E aí você começa a fazer as perguntas, para depois você poder aprofundar no impacto, poder chegar em evento crítico, o que é fundamental para a gente sair daqui hoje. E aí sim você faz todo o desenrolar para você chegar numa conexão. Outra coisa que as pessoas fazem muito errado eu simplesmente não ligo uma reunião na outra. Eu terminei e falei, então, Alexandre, muito bom, entendi o seu problema, aprofundei, o impacto, você precisa isso, legal, tchau. E aí? Provavelmente essa pessoa não vai falar de novo com você. Se você não gerou impacto para ela, dificilmente você vai conseguir falar de novo. Você precisa conectar uma reunião na outra. Então, por isso, de novo, que o processo é fundamental. Como é que eu faço uma reunião efetiva? Faça sentido para os dois lados. E outra coisa importantíssima toda reunião deve ter um objetivo.
Se eu não tenho um objetivo principal, se eu não sei qual é, não faça essa reunião. Entenda primeiro dessa pessoa, entenda o problema que ela tem, para depois fazer essa reunião. Senão você está perdendo tempo, a pessoa está perdendo o tempo dela, e pior, ela provavelmente não vai falar de novo com você. Sim. O vendedor, ele é o dono do processo, né? Ele é o dono da venda, ele tem que sempre estar direcionando os próximos encontros, inclusive... Ele tem que organizar para que a pessoa possa ajudar. As duas pessoas estão se ajudando. Por isso que a gente fala muito sobre uma conversa, mas uma conversa que faz sentido para os dois lados, senão ela não acontece. Sim. E o spin selling, ele é muito legal, né? Porque você faz a pessoa falar e se colocar no problema que ela vive, né? Que é a situação, o problema, a implicação e a necessidade. A gente trabalha nesse framework que a gente chama de SPICED. Então, a gente trabalha com a situação, qual é o problema, aí o impacto, qual que é o aprofundamento dessa dor. Entra no evento crítico para poder encurtar o ciclo de vendas e depois entender qual é o processo decisório. A gente vai mais a fundo do que o SPIN. O SPIN é super bacana, é praticamente a base hoje da venda, mas ela é muito importante você entender como é que você trabalha o SPIN. Tem muita gente usando partes do SPIN, e aí ele não funciona. Se você fizer bem feito tudo que a gente conversou até agora, você consegue chegar na fase de expansão. A fase de expansão, lembra de novo, é onde está o dinheiro. Se você ajudou muito bem, se você fez esse processo muito bem feito, você chegou aqui nessa fase com o seu cliente super feliz. Dessa forma, é muito mais fácil que vocês juntos ganhem dinheiro. Ele está ganhando dinheiro porque você ajudou com algum impacto. Ou você aumentou o faturamento, ou você diminuiu o custo, ou você melhorou a usabilidade de todo o processo, a ferramenta, o produto ou serviço que ele tinha. O que acontece? Depois que você gerou esse impacto cada vez maior, aí sim acontece a fidelização. Ele vai começar a comprar cada vez mais de você, ele vai te indicar para outras pessoas, que é o famoso boca a boca. A gente não quer o boca a boca negativo. Então, é até importante a gente falar que é melhor você não fazer uma venda do que fazer uma venda mal feita. Se você vender errado um produto para um cliente, ele vai falar mal de você para muita gente. Então, cuidado, tenha esse cuidado com a pessoa que está do outro lado. Então, se você viu que aquele produto, aquele serviço não serve para as pessoas, não venda. É melhor você não vender e não ter uma propaganda negativa. Porque esse número que você está achando que está fazendo dentro da sua empresa vai fazer mal para você. E às vezes você tem um cliente que às vezes você precisa pagar para ele comprar o seu produto ou serviço. A gente não quer isso. Os dois lados precisam ser ganha-ganha, né? Então tem que ser uma relação saudável. Eu já vi muita gente vendendo e falando, putz, mas eu atendo esse cara, mas é péssimo para o meu negócio, eu não tenho lucro, ele me ocupa muito do meu tempo e esse tempo é fundamental. Esse tempo você poderia estar atendendo outros clientes de uma forma muito melhor que te ajudasse muito mais a chegar onde você quer. Então, cuidado para não fazer uma venda mal feita, porque senão você não consegue escalar. O que você precisa guardar de tudo que a gente falou durante esse nosso bate-papo? Essa jornada do cliente, os momentos que importam. Você tem que verificar quais são os momentos que importam dentro do seu cliente. O que você ajuda ele em cada uma dessas fases. Identifica isso, ajuda a sua equipe a ajudar o seu cliente. E se em cada uma dessas fases você conseguir melhorar 10% dentro da sua equipe, dentro do seu processo, dentro do seu negócio, você consegue duplicar o seu número. É assim que a gente escala. Mas a gente precisa ter ideia do que é o nosso processo, de como acontece, como é a passagem de bastão para que isso efetivamente aconteça. Renata, te agradeço aí por ter disponibilizado um tempo aí para bater um papo. Eu que agradeço, foi um prazer. Espero que a gente tenha ajudado, né, Alexandre, com essa nossa conversa, várias pessoas a abrirem a mente, a pensarem efetivamente em como ajudar o seu cliente, para que, como um todo, a gente consiga aí melhorar o mercado, educando as outras pessoas a vender melhor, que esse é o nosso principal desafio. Tá aí o contato para quem quiser tirar alguma dúvida com a Renata, o meu e-mail vocês já têm. E é isso aí, até a próxima, gente. Um abraço.